despreparo no trato com essa parcela significativa da população afeta negativamente a vida dos deficientes, criando abismos ao invés de pontes de inclusão. Outro dia eu estava andando na Paulista e a gente tem aquelas faixas para deficiente visual, né? Uma das faixas, ela terminava num poste. Quer dizer, o poder público não está nem aí mesmo, parece uma brincadeira. Quer dizer, você gasta um dinheiro para fazer uma faixa na Avenida Paulista e para deficiente visual e ela termina num poste. Quer dizer, é muita desconsideração, sabe? É uma coisa assim de não olhar. Então, por exemplo, o obeso, ele às vezes não cabe, ele não passa entre uma mesa e outra. Então, ele já vivencia isso de uma forma ruim. Foi o que aconteceu na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Um homem obeso sentou em uma cadeira de um restaurante e caiu. Depois do episódio, foi sancionada a lei que determina que os estabelecimentos tenham 1% de cadeiras adaptadas para pessoas obesas. Quem descumprir estará sujeito a multa. No caso de descumprimento, a aplicação de advertência com 30 dias para a regularização. Não havendo regularização, aplicação de multa. Depois de 30 dias sem as devidas providências, a multa será dobrada. Após 30 dias da segunda multa, a interdição do estabelecimento. O objetivo dessa lei é a acessibilidade e a inclusão social. A lei diz ainda que as cadeiras devem estar devidamente identificadas e podem ser utilizadas por outras pessoas só se estiverem desocupadas. É importante lembrar que gordofobia é uma questão de acessibilidade. Não é só uma interpretação, a pessoa fez uma piada, é gordofóbico? É, mas também existe a questão do acesso, que é muito importante. Como que eu vou ocupar um lugar que eu não consigo caber? Então, o que é importante? As pessoas que também não são gordas começarem a prestar atenção, porque às vezes elas não entendem, não percebem. Por isso que a informação é importante. Quando eu falei sobre isso no meu curso de mestrado, que eu estou pesquisando corpo e a constituição do eu, como que a gordofobia atravessa isso, um dos exemplos foi eu pegar uma cadeira e mostrar para os colegas, olha, não consigo entrar. Minha sorte é que as salas têm cadeiras diferentes, então eu consegui outra. Então assim, e eles ficaram desconfortáveis de estar numa sala que eu não cabia. E é sobre isso, tem que ser desconfortável, você tem que falar, não, peraí, eu vou fazer um churrasco aqui e eu tô com essas cadeiras de plástico. A pessoa gorda, ela não vai sentar. Ela vai ficar na ponta do pé, segurando o peso. E se cair a cadeira de plástico, a pessoa que convidou, que é magra, vai ficar tão sem graça quanto a outra. Desde 2016, vigora a lei federal conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela passou a incluir obesos na categoria de pessoas com mobilidade reduzida, que representam dificuldades e redução de mobilidade, flexibilidade e coordenação motora. No ano de 2019, na cidade de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, uma pessoa obesa, ao sentar em uma cadeira de um restaurante, a cadeira quebrou. Ela passou por constrangimento e com risco de sofrer danos físicos. Isso motivou a fazer um projeto de lei que foi aprovado pelo Executivo, visando a inclusão social das pessoas obesas frequentar os estabelecimentos de gastronomia, pois essas pessoas sofrem preconceitos, além de não terem acessibilidade nos locais destinados à alimentação. Pela definição da Organização Mundial da Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. A obesidade ela é facilmente classificada pela Organização Mundial de Saúde com pessoas que têm um IMC acima de 30. E dentro dessa classificação a gente pode ter obesidade 1, 2 e 3. A 1 vai do IMC 30 a 35, a 2 do 35 ao 40 e a 3 acima do 40, que é considerada obesidade mórbida. Dentro disso, como que é fácil a gente estar reconhecendo e fazendo o IMC? O IMC é um cálculo simples, que é você pegar o seu peso e dividir ele por a sua altura vezes 2. E aí a gente chega nesses números. É importante frisar que a Organização Mundial de Saúde já considera a obesidade como uma doença, que causa inúmeros fatores, como o aumento da inflamação no sangue, aumento de riscos de doenças cardiovasculares e doenças trombofílicas e de mobilidade.
O índice de obesidade no Brasil era de 22% em 2021, segundo o Ministério da Saúde. A estimativa para o fim desta década é de que 68,1% da população esteja com sobrepeso, 29,6% com obesidade e 9,3% com doenças nas classes 2 e 3. No transporte público, cinemas, teatros e aviões, por exemplo, a acessibilidade para este público está longe de ser uma realidade completa. Tecnicamente, os obesos são considerados pessoas com mobilidade reduzida e, pela sua condição, né, de ter um tamanho além do convencional, eles precisam ser tratados de forma e ter espaços que sejam adequados para eles, né? Então, os teatros, cinemas, auditórios, eles precisam ter um assento para obeso. E também os transportes, também como ônibus, metrô, ou avião, eles também precisam ter. O problema do avião é que, às vezes, os assentos são muito padronizados, mas aí é você fornecer, se necessário, 2 assentos para ele. A coisa não deve ficar tão caracterizada, né, e sinalizada que aquilo um assento para obeso, porque isso acaba sendo constrangedor. Então, sim, ter o tamanho, mas não evidenciar tanto assim, porque isso acaba se tornando um pouco desagradável. Mas o direito do obeso, ele deve ser respeitado. Além dos espinhos da falta de inclusão, vem o preconceito. Olha, eu sempre fui uma pessoa gorda. Eu tinha a sensação de que eu era um ET, que eu era a única gorda do universo na época, né? Porque a gente fica com essa sensação, principalmente na escola, o bullying e tudo mais. E aí, durante muito tempo da vida, fui fazendo tentativas de emagrecer, porque eu também acreditava que era o correto. E aí, passava com o endocrinologista e tudo mais. A última vez, me deram uma medicação que inibiu o meu apetite de uma forma que eu não conseguia comer, de jeito nenhum. E aí, isso causou um dano no meu estômago, porque se eu pensasse em comer, dava ânsia. E aí, deu uma pequena gastrite ali. Quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico que me atendeu, ele falou: não acredito que você tá fazendo isso pra emagrecer, porque isso não é saúde. E eu acho que e eu tava expelindo sangue. E aí eu acho que eu falei: não, chega, eu não vou mais sofrer. E aí levei isso pra minha terapia e fui trabalhando. E aí eu entendi que a Laís Selmer é uma mulher gorda. E faz parte de uma característica de todo o contexto de que eu sou. Então, são várias coisas. E uma delas é: eu sou gorda.